para onde que eu tô indo? Que profissional que eu sou? Até se eu quiser ir para mercado, eu me inscrevo como quê? Mas hoje, muito mais madura, eu entendo exatamente isso, que foram conhecimentos que foram se complementando. Porque essa visão de ter conhecimento de cada um dos ativos te dá pleno domínio para falar lá na ponta com os analistas, com o mercado como todo, que você sabe como funciona. Seu papel. Planejamento estratégico não deve brilhar. Se planejamento estratégico brilhar, a gente errou feio. E consolidador não tem função nenhuma. Aquele RI que senta e fala, eu só recebo a informação, vem uma dúvida de dívida, manda para a tesouraria. Já não existe. Olá, sejam muito bem-vindos ao IR Talks, o nosso talk show com os melhores profissionais de relações com investidores do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ e é sempre um prazer estar aqui para conduzir essas conversas que vão muito além dos relatórios e resultados. Lembrando que todos os episódios do IR Talks estão disponíveis no canal do YouTube da MZ, assim como no nosso portal. Então, corre lá, se inscreve para você não perder nenhum insight, porque eu tenho certeza que eles serão valiosos para vocês aqui hoje. Hoje estamos recebendo a Gabriela Mierel, que traz uma bagagem incrível em empresas líderes no setor de energia, saneamento e sustentabilidade, com passagens marcantes por PRK Ambiental, AS Brasil e Enel. Ela acumula mais de 15 anos de experiência no setor de comunicação, planejamento estratégico, ESG e, é claro, relações com investidores. Gabi, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Eu sempre costumo começar o nosso bate-papo perguntando quem é a Gabi por trás das cadeiras? A Gabi por trás das cadeiras, eu brinco que eu tô beirando os 40, mas ainda sou uma moleca. Tenho 2 filhos, Theo de 7 anos, Sara de 4, e quando eu tô com eles, a gente brinca, pula, dança. Falo que eu sou a mãe do ar livre, né? Não sou a mãe que gosta de ficar dentro de casa, mas gosto de jogar tinta no chão, nadar na tinta, brincar de fazer poça de lama, enfim. Mas sou uma pessoa muito otimista em relação a tudo na vida, a vida em si. Acho que tem sempre um caminho muito relacional, pacificador. Enfim, eu sou essa pessoa que admira muito a vida e que eu gosto de ver muito hoje. Acho que tem que pensar um pouquinho no amanhã, mas eu acredito muito que a vida se faz agora. Muito legal. E falando nesse agora, como que foi para você chegar no agora da sua carreira, Gabi? Olha, vou te contar que eu acho que vai ser um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado a assistir aqui. A minha trajetória é uma trajetória muito coringa. Que em alguns momentos da carreira eu até cheguei a me questionar se eu estava indo no caminho certo, mas eu comecei como trainee na antiga Eletropaulo, né, que hoje é Enel, na parte de gestão comercial e cobrança e arrecadação. E aí fui migrando entre comercial, de repente, quando me vi, estava na parte de atendimento, relacionamento com o cliente, aproximação com esse público que é diferenciado do setor elétrico, né? E aí fui promovida a gerente no setor financeiro, então assim, cada movimentação que vinha na minha carreira, ela era bem diferenciada no sentido de mais focada no potencial do que no conhecimento técnico, né? Então, conforme eu ia indo bem em um campo, eu era promovida em outro que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Então, passei pelo setor financeiro, sustentabilidade, e aí fiz minhas pausas em função da maternidade, fui parar em comunicação, riscos, e aí agora planejamento estratégico, já estou há um bom tempo, e o meu mais novo cargo aí, 1 ano e meio, quase 2 anos de relações com investidores. Gabi, eu tenho diversas perguntas, mas como que foi essa transição entre tantos cargos? Eles se complementam, um vai complementando o outro, é uma grande construção que você fez. Mas como que você vê essas mudanças e como era para você se adaptar como profissional exercendo aquela atividade?
Eu acho que você pegou o ponto principal, né? Quando eu até falei um pouquinho antes que em alguns momentos da carreira eu me questionei, eu falei, gente, para onde que eu tô indo? Que profissional que eu sou? Até se eu quiser ir para mercado, eu me inscrevo como quê, né? Eu sou RI, eu sou PE, eu sou finanças. Mas hoje, muito mais madura, eu entendo exatamente isso, que foram conhecimentos que foram se complementando. E eu tive a sorte, você muito bem abriu, de trabalhar em empresas que tinham um olhar para talento, né? Então, eles tinham uma vaga, então, pegar a minha transição ali de coordenação comercial para gerente financeiro, tinha uma vaga de gerente financeiro numa nova empresa dentro do grupo da ES, e eles precisavam de uma pessoa que tivesse também a parte de comunicação muito forte. Então, eles olharam para esse talento. Como que foi para mim? A cada desafio, aquele frio na barriga. Meu Deus, não sei nada de finanças, né? Deixa eu aprender tudo aqui do zero. O que me ajudou muito, a equipe embaixo. Então, você tem equipes muito estruturadas e que conhecem bastante daquele tema e relacionamento. E estudar, né? Daí você senta na cadeira e estuda, estuda, estuda. Hoje, de fato, como eu disse, com maturidade, eu acho que estar em planejamento estratégico e RI só foi possível porque eu conheço muito do comercial, muito da operação, um pouquinho de engenharia, bem pouquinho, mas conheço, finanças. Então, isso tudo foi se... Atendimento ao cliente Atendimento também. ao cliente, exatamente. Então, tudo isso foi montando o quebra-cabeça da Gabi para ser essa profissional hoje de relações com investidores e que cada vez mais, quando você vai conversar com o investidor, ele não quer mais saber do número, né? Ele quer saber da solução, ele quer saber da engenharia, ele quer saber do que está por trás. Narrativa do que está por trás do número. É isso. Muito legal. E como foi para entrar no RI? Como que foi essa transição e esse convite para ir para o RI? Bom, já estou na BRK, vai fazer 3 anos. Entrei na BRK em planejamento estratégico. E aí, o planejamento estratégico, ele conta a narrativa interna, né? E eu peguei um projeto muito legal, acho que é o projeto que eu tenho mais orgulho na minha carreira na BRK, que foi a gente reformular a estratégia da BRK completamente. Hoje, né, a gente tem uma visão que é ser a empresa líder em eficiência no setor de saneamento, mas até você chegar nessa frase que ela tem um poder, né, que ela é feita para motivar e levar 6.000 funcionários por um mesmo caminho, é um processo muito longo. Você tem que estudar quais são as estratégias de todas as empresas, você tem que conversar com a alta liderança, né, e naquele momento tem um vice-presidente que está pensando mais para um lado, outro vice-presidente que está pensando para o outro, e você ali, diante dessa responsabilidade, conseguir fazer com que todos enxerguem ou se convençam de que esse é o caminho, é um processo muito demorado. Enfim, então passei por esse processo de construção, de reformulação dessa hierarquia estratégica da BRK. E aí, enfim, depois que você tem a estratégia da empresa como um todo, a gente decidiu fazer a estratégia de cada ativo. E fica meio óbvio quando a gente vai para o setor de varejo, né? Porque a estratégia do sorvete não é a mesma estratégia da pasta, né, do creme dental. Mas, às vezes, para o setor de saneamento não parece tão óbvio. Mas a estratégia que eu tenho para o Nordeste, ela é completamente diferente da estratégia que eu tenho para o Sul. Combate à inadimplência no Rio de Janeiro é completamente diferente do combate à inadimplência na região de São Paulo. Então, a gente começou a fazer o planejamento estratégico de cada ativo. E aí, nesse momento, eu fui me empoderando. Eu acabei sendo um pouquinho da pessoa na empresa que conhecia um pouco de cada ativo numa história mais consolidada, né, mais holística de cada um dos ativos. E a empresa passou por um processo de reformulação, a cadeira de RI ficou aberta, e aí eles falaram, olha, tem uma pessoa que conhece muito bem toda a história da BRK, conhece muito bem todos os ativos e tem uma capacidade de relacionamento muito boa e de comunicação. Vamos chamar ela para conversar. E aí eu fui almoçar um dia com o CEO, com o Alexandre Tolier, ele falou, olha, a gente está te convidando para RI. Eu falei, RI? Você fez RI? Eu falei, sim, fiz a OPA de fechamento da Enel. Basicamente, fiquei 6 meses em RI da Enel, fiz a OPA de fechamento, um cenário completamente diferente, mas vamos lá, né? Se vocês estão confiando que eu tenho a capacidade de entregar, vamos, e realmente já estou um tempinho em RI, completamente apaixonada por esse papel, é bem bacana. Tenho 2 perguntas e vou separá-la aqui, começar pela de RI.
Quando você entrou, quais habilidades você teve que adquirir ali de uma maneira mais rápida, além das habilidades que você já tinha ali como competência mesmo sua? Eu acho que do ponto de vista... Eu vou falar um pouquinho da parte de conhecimento técnico, que eu acho que, assim, a parte de dívida e a parte de discussão de equity, né, não eram mundos que eu tinha transitado muito ao longo da minha carreira, né? Então, a BRK, ela passou por uma tentativa de IPO há 2 anos atrás, e esse era um background que eu não tinha. Então, onde eu precisei, né, sentar ali e estudar toda essa história por trás, foi muito mais nessa parte ali de dívida e equity. Então, falando do ponto de vista da parte técnica. Da parte de habilidades, eu acho que planejamento estratégico trouxe muita coisa bacana que me deixou preparado para sentar nessa cadeira. Mas acho que conhecer o perfil dos investidores que vêm conversar com a gente de equity, de dívida, também foi um ponto. Como que eles analisam, né? Qual que é a informação que eu preciso passar para eles? É o que você falou no começo. Eu lidava com o cliente, com a reclamação do cliente, né? É um público completamente diferente. Então, como acessar e entender o que cada tipo de investidor quer ouvir, qual é a narrativa que ele espera de mim, essa foi uma habilidade. Lembrando, a BRK não é uma empresa, né, de capital aberto, mas a gente está preparado para o IPO. Infelizmente, a gente está num cenário macroeconômico que não nos permite, mas nem por isso a gente já não vem fazendo um trabalho intensivo de education com o pessoal de equity. Então, acho que essa parte de conhecer o meu público-alvo, eu definitivamente não tinha e precisei e sigo me aprimorando a cada dia. Perfeito. E a segunda pergunta é justamente sobre o planejamento estratégico. Porque essa visão de ter conhecimento de cada um dos ativos te dá pleno domínio para falar lá na ponta com os analistas, com o mercado como todo, porque você sabe como funciona o dia a dia de cada uma das unidades, né? Cássio, você sabe que eu fui procurar no LinkedIn se existiam outros profissionais que acumulavam as duas funções, e eu ainda não achei. E é engraçado que quando mistura pela primeira vez, todo mundo faz uma cara estranha, mas de fato a conexão e os benefícios que você consegue ter de estar com as duas cadeiras, ele é muito grande. Primeiro, por planejamento estratégico, eu participo do comitê executivo da companhia. Então eu estou ali toda segunda-feira na nossa reunião ouvindo quais são os temas mais estratégicos que estão sendo discutidos pelo CEO, pelo VP de engenharia, pela VP de assuntos regulatórios. Então, se tem algum tema sendo discutido naquele exato momento, a gente vai fazer a inauguração de uma estação de tratamento, a gente está discutindo um reequilíbrio importante com o poder concedente. Então, eu vou só absorvendo tudo isso. E aí, com essa narrativa completamente alinhada, fica fácil conversar com o investidor. E o investidor, cada vez, ele vai se tornando mais especialista. Eu falei, então, há 1 ano e meio, eu falava muito de BRK, consolidada. Agora, eles já não querem mais falar comigo de BRK. Eles querem falar de Saneatins, de Goiás, de Limeira. Eles já começam a descer o conhecimento deles a nível dos ativos. E aí você lembra lá do planejamento estratégico que eu tenho de cada um dos ativos. Então, eu consigo falar o que está acontecendo do ponto de vista de engenharia em Recife. E, quais são as dificuldades de execução de engenharia em Recife? Quais são as dificuldades de execução de engenharia em Maceió? Quais são as dificuldades de acesso, de cobrança numa região como Rio de Janeiro, por exemplo? Super nichado e que faz muito sentido esses elementos. No último episódio do IR Talks, a gente teve aqui o Fábio, que ele é diretor de RI e de M&A, de novos negócios, que também faz super sentido. E agora você ali com toda essa questão do planejamento estratégico. Se a gente fosse resumir skills ali do planejamento estratégico que você acha que é super importante também, quais que seriam, Gabi? Curiosidade. Eu acho que isso não só para planejamento estratégico, mas para RI. Você precisa ser muito curioso. Você precisa... Eu entro em toda e qualquer agenda. Posso entrar? Eu pergunto se eu posso, se eu puder, eu entro em toda e qualquer agenda, porque você precisa ser muito curioso para absorver o máximo de conhecimento possível. Relacionamento.
dentro, agora, especificamente de planejamento estratégico, você tem que transitar em falar com o leiturista, com o encanador, com o coordenador de loja, para entender qual é o cenário que se desenha e depois você transformar tudo isso num plano executivo para você apresentar para o seu CEO. Então, você precisa saber transitar entre todos os níveis. Assim, relacionamento em planejamento estratégico é fundamental. Do ponto de vista de execução de projetos, vamos lembrar que planejamento estratégico tem esse pedaço que é executar projetos estratégicos. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Agora, na BRK, a gente está conduzindo o orçamento base zero. Você precisa ter uma habilidade que é influenciar sem autoridade. Fala mais. Você precisa fazer com que o Cássio, que tem as metas dele já definidas, ele também faça as ações do OBZ, que alguma vez, ou por algum motivo, pode ser que não esteja diretamente na meta dele. Só que você não é a líder do Cássio, né? Mas o sucesso do OBZ depende da companhia inteira, pegando esse projeto como exemplo, executando o que ficou definido. Então, você precisa ter essa parte de convencimento das pessoas. Lembrando, você não tem esse crachá, né? Você não é a liderança direta dessa pessoa. Então, essa parte de convencimento, de mostrar quais são os benefícios do projeto. Aí, Cássio, entra uma outra habilidade que eu acho muito legal em planejamento estratégico, que é você entender o seu papel. Planejamento estratégico não deve brilhar. Se planejamento estratégico brilhar, a gente errou feio. Cássio está ali, Cássio está me ajudando. Eu convenci o Cássio a tocar aquela ação. Então, quem tem que brilhar, quem tem que aparecer, quem tem que vender o projeto na hora que ele tiver sucesso, é o Cássio. E aí você faz a roda girar de uma maneira super positiva, porque no final ele vai estar muito feliz, ele vai ter executado o projeto, ele vai ter conseguido mostrar para a alta liderança da companhia e a gente fica só ali no back. Então, planejamento estratégico é um facilitador, né, em conseguir extrair o melhor de todo mundo em função daquele objetivo maior da companhia, mas a gente não pode querer ali ocupar o espaço de fato de quem fez e de quem faz acontecer. Eu acho que esse elemento que você mencionou por final, ser um facilitador para extrair o melhor, é também uma grande habilidade do RI, que precisa de todos os outros para ter as informações e conseguir divulgar. Talvez a única diferença que tem ali é que no final quem está falando é o próprio RI, Sim. Não são as áreas. Essa é uma grande diferença. Ali no RI, você precisa extrair tudo de todo mundo, você precisa do mesmo perfil curioso. Total. Né? Eu sempre falo para minha equipe que RI consolidador não tem função nenhuma. Aquele RI que senta e fala, eu só recebo a informação, vem uma dúvida de dívida, manda para a tesouraria. Já não existe, não cabe mais. Então, o RI precisa ser muito curioso. Mas, de fato, na hora do discurso, aí essa é uma habilidade que precisa ser muito forte de RI, que é a comunicação. Não basta a companhia fazer acontecer, né? Então, pegando o exemplo da BRK, a gente vem numa trajetória de eficiência incrível, mudando completamente os resultados da companhia, mas se a gente tiver um RI preparado, e aí vou pegar uma fala sua para trazer essa narrativa da melhor forma, você não passa essa mensagem para os teus investidores, você não passa essa mensagem para fora. Aí ela vai ficar restrita ali dentro do mundo de BRK, e não é o que a gente quer. Legal. Falando em mundo de BRK, hoje a BRK não é negociada, ela tem ali as dívidas emitidas, né? Como que é esse seu dia a dia do RI? Bom, a gente, apesar de não sermos listadas, como eu disse, nós estamos completamente preparados para um IPO. A gente fez uma tentativa 2 anos atrás. Hoje a companhia é outra companhia do ponto de vista de resultados, de management, de estratégia. Infelizmente o mercado não está aberto, mas a gente faz divulgação de resultados já há um certo tempo. Então todo trimestre a gente tem a nossa divulgação de resultados com o webcast, né, com a parceria aqui de vocês. E a gente atende muito debenturista, né? Então, o nosso dia a dia a gente tem mais ou menos mais de 100 debenturistas e a gente tem uma meta de falar com todos eles ao longo do ano. E a gente também tem essa parte de education que a gente vem fazendo com o pessoal de equity para já conhecer o mercado, tá? Esses 2 pontos que você mencionou agora, acho que são fundamentais para essa jornada que vocês estão. Atender os debenturistas e esse education que vocês fazem com o pessoal ali de equity. Você usa os mesmos materiais? É diferente a abordagem?
Como que você faz para um, como que você faz para outro? Se puder falar um pouquinho pra gente. A gente acaba tendo um material padrão, né? Que é a apresentação institucional da BRK, contando toda a trajetória dela até aqui, principalmente esses últimos 2 anos, que a BRK passou por uma transformação muito importante, mas sim, em um determinado momento, a apresentação ela vai para caminhos diferentes. Então, quando você está falando ali com o pessoal de dívida, você vai falar muito mais de alavancagem, você vai falar muito mais do que tem de captação por vir. E aí, quando você vai para a parte de equity, você vai falar muito mais de valuation, o que a gente está esperando. Então, você tem essa migração. E aí, como eu te falei, cada vez que a gente vai avançando e se relacionando e se aproximando mais desse investidor, a gente vai descendo na granularidade, né? Então, é o que eu te disse, tem alguns que já conhecem a gente tão bem que a gente nem usa mais apresentação, a gente só senta e fala, me conta hoje de Goiás, me conta hoje de Recife, de Blumenau. E aí vai atualizando, né? Falando em atualização, como que tá a estrutura do time hoje? Como que você tem lá? Hoje, como eu tenho a cadeira de planejamento estratégico e RI, então em planejamento estratégico eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo e em RI outras 3 pessoas. E aí, por ser uma cadeira estratégica, né, eu tenho um perfil de profissional mais sênior, então é uma equipe mais enxuta, mas são todos profissionais mais sêniores, entre gerentes sêniores, especialistas, então é um pessoal assim bem parrudo, porque é isso. É um pessoal que precisa saber absolutamente tudo da companhia. Porque hoje, é claro que o background financeiro ele é essencial. Não tem como você estar em RI sem o background financeiro. Mas não é mais isso, né? Eu estava numa conversa ontem com um dos nossos debenturistas e ele me perguntando como que funciona a solução do caminhão limpa-fossa. Né? Então, mas o debenturista quer saber esse detalhe? Exatamente, exatamente. Como que funciona este tipo de solução, né? Como é que é a execução? Eu até mencionei como é que é a execução do CAPEX em determinada região, quais são os projetos de engenharia que estão por vir, como que funciona a atualização de cadastro. Então, você tem que transitar entre todos esses mundos. PIX, né? Hoje a BRK tem recorde de arrecadação via PIX. Como que você conseguiu fazer isso? Qual que é o custo do PIX? Como que são as estruturas das suas lojas? E aí teve uma pergunta bacana também de uma conferência que eu participei, que um debenturista nosso perguntou, você me explica o que é o projeto Orçamento Base Zero do zero? E aí, essa hora que você junta o planejamento estratégico com o RI, né? Porque ele falou, você fala para mim orçamento base zero, eu não sei muito o que significa. Me conta do zero o que é isso. Aí você tem que contar o projeto inteirinho. É bem bacana. Falando em projetos, ESG, como que fica essa dinâmica com vocês lá, sendo obviamente uma empresa do meio? Bom, ESG, né, eu acho que falar em sustentabilidade numa empresa de setor de saneamento parece óbvio, né, porque de fato a gente está falando de saúde, a gente está falando de desenvolvimento humano, né, então condições básicas da existência humana é você ter água potável, então é claro que a gente, pela essência do nosso serviço, nós já somos muito ESG, mas isso não nos limita, né? A gente tem uma diretoria específica de ESG há bastante tempo, uma diretoria robusta, né? O nosso diretor de ESG, Carlos Almiro, um profundo conhecedor do tema. Hoje, a BRK tem uma das melhores notas do rating da Sustainalytics, né? De ESG. E o que a gente vem fazendo, e é outra coisa bacana, porque, Cássio, qual que é o grande desafio, né? Transformar essa agenda em algo que seja concreto para o teu investidor. Porque muito transparente, se você vier falar de ESG ou o discurso, contar alguns projetos que a gente está fazendo e o investidor, e agora falando da conexão com o RI, ele não entender ou não conseguir mensurar como essa agenda pode agregar valor para o negócio, você perde ele nesse teu discurso. O que a gente vem fazendo? Mostrando isso. Então, a gente acabou de assinar um financiamento com o Banco Interamericano para o Maranhão. E esse financiamento,
ele tem as taxas dele com possíveis reduções ao longo do período do financiamento em função de métricas ESG. Então, esse é um golaço. Eu tenho essa agenda, eu preciso do financiamento, o Banco Interamericano entende que apoia o desenvolvimento do que eles chamam, né? Eles acabam alocando Maranhão ali na região amazônica. Então, você consegue fazer essa combinação e mostrar que essa é uma agenda super importante, super relevante e que a gente consegue monetizá-la. Então, as métricas que a gente tem envolvem desde diversidade, redução de emissão de carbono. Então, conforme a gente for atingindo essas métricas ESG, eu vou ter um custo de financiamento menor. Isso é muito bacana. E aí, claro, tem um projeto que ele mora no nosso coração, e esse é super importante, que é o projeto Fonte de Futuro, que é um projeto que leva água potável para escolas e aí para regiões em que nós não atendemos. Porque senão fala para mim, Gabi, isso é obrigação, né? Levar água potável para a região que você atende. Mas esse projeto ele tem o objetivo de levar água potável para escolas que nós não atendemos. E é surpreendente a quantidade de escolas que não têm água potável. Eu sou mãe, né? Falei aqui no começo. E eu me vi muitas vezes discutindo com outras mães a escola que eu ia escolher para os meus filhos, se ela é bilíngue, se ela tem atividade à tarde, né? Se ela é construtivista, como que ela... Eu nunca na minha vida pensei em uma mãe que manda um filho para a escola que não tem água. E aí os relatos, eles são extremamente emocionantes quando a gente leva a água potável para essas escolas. As professoras se emocionando, chorando e falando que por muitas vezes elas tinham que fazer a fila e aí elas davam para cada criança um dedo de água, um dedinho de água. E aí aquilo era o que a criança podia tomar de água. E aí quando não tinha água, elas têm que mandar as crianças para casa. Só que onde que as crianças fazem a merenda? Onde que elas almoçam? Na escola. Na escola. Só que se acabou a água, ela foi para casa. Então ela não come. Então assim, são esses projetos que a gente precisa falar, né? Mais do que a agenda de ESG, ela é super importante, mas a materialização de projetos, a concretização e mostrar o impacto deles, né? Então, do ponto de vista financeiro, monetário, redução do custo da dívida, e Fonte de Futuro, que é um projeto incrível, eu acho que é essa forma que a gente vai conseguir cada vez mais avançar nessa agenda e provar o grande valor dela. Legal. E esse elemento que você trouxe sobre a redução do custo de capital, acho que é fundamental, porque no final, esse é o grande objetivo de já estar fazendo vários elementos. E você vê benefícios claros hoje da BRK, na posição que ela tem hoje, em todo o programa que ela já faz. Quando vier este movimento de liquidez, por exemplo, você acha que vai ter benefícios claros de tudo que você já fez hoje, colher lá na frente? Com certeza. Como eu te disse, a BRK, assim, completamente diferente de 2 anos atrás, é uma empresa que vem desalavancando, gerando caixa operacional, aumentando a receita e o EBITDA ano após ano, né? Então, juntar esses resultados que são muito robustos trimestre após trimestre, com essa agenda de ESG, com uma agenda de governança que é super importante. Hoje a BRK é a única empresa do setor, entre as públicas e as privadas, que tem o selo Proética pelo 2º ciclo consecutivo. O selo Proética é um ciclo de cada 2 anos. Então, a gente já está 4 anos com o selo Proética, que é emitido pelo TCU. Né? Então, você juntar tudo isso, né? Uma empresa do setor de saneamento, com resultados robustos, trimestre após trimestre, uma agenda de ESG consolidada e com essa governança que é muito importante para quem vai entrar num futuro como seu sócio, não tenho dúvida. Legal. Divulgação de resultados. Qual que é ali os preparativos normalmente para fazer a divulgação de resultados? Bom, a gente começa a parte de divulgação de resultados geralmente com uma reunião com a equipe financeira, o FP&A ali, a controladoria, né, para entender tudo que está acontecendo do ponto de vista de números. Como eu te disse, o fato de ter a cadeira de planejamento estratégico me ajuda muito em todas as outras narrativas, então com que a gente traz a parte de financiamentos, a gente traz toda a parte operacional que avançou, então eu consigo saber mais ou menos quais foram as obras que acabaram de ser inauguradas, quais são os investimentos maiores que a gente está fazendo em estações de tratamento, etc.
E aí, esse catadão, é o famoso para um começo, vai fazendo todo o catado de informações e aí transforma num primeiro documento. E ali a gente leva muito, muito a sério, é um momento muito importante, é uma ferramenta que mantém os nossos investidores, nossos debenturistas ali informados. Então, aí a gente começa todas as validações. Então, começa uma primeira validação comigo desse arquivo, CFO valida, Alexandre valida, e aí com ele validado a gente dá, importante, né, a BRK, a minha empresa é 70% da Brookfield e 30% FI-FGTS, então a gente também tem uma governança por trás, e o Alexandre acaba também validando. Lembrando que a BRK é uma empresa de 70% da Brookfield e 30% da FI-FGTS, então a gente tem uma parte muito importante de governança, que são os comitês financeiros e o comitê de administração, que é onde participa o CFI. Então, todo este documento, antes de chegar do investidor, também passa pela avaliação da Brookfield e do CFI, para que a gente possa divulgar ali logo depois do arquivamento do release. Legal. E como que é a demanda ali pós-divulgação? Chega a ter muitos pedidos? Cássio, eu vou falar da última, porque eu juro que eu não me esqueci. A gente divulgou o resultado. Nos outros 3 dias, a gente teve 15 reuniões consecutivas, todas ativas, nenhuma passiva. Foram 15 solicitações, eu lembro que a gente não parava. Eu falei, gente, da próxima vez vamos só dar um respiro, pular alguns dias, mas foram 15 reuniões consecutivas solicitadas logo depois da divulgação de resultados. Então foi um bom reflexo. Foi um ótimo reflexo. No seu dia a dia, talvez os RIs tradicionais, ou das empresas listadas, têm alguns KPIs que eles sempre olham ali. No seu caso, quais são os grandes KPIs que você olha, acompanha, enfim? A gente acompanha os dados de mercado secundário, óbvio, né? A gente acompanha isso semanalmente. A gente acompanha a nossa carteira de debenturistas, a movimentação deles entre os papéis. Esse é um acompanhamento que a gente faz aí trimestral, porque a gente sabe que não é que nem ação ali, né, que o pessoal está tradando a todo momento. Então, esse é um acompanhamento que a gente faz trimestral. A gente acompanha quem entra novo na carteira. Então, eu fiz uma reunião com um possível debenturista, vamos mapear se ele entrou ou não entrou na carteira. Mas, basicamente, são esses 3. A gente acompanha a taxa de mercado secundário, a movimentação dos debenturistas existentes e se a gente consegue a conversão, a entrada de novos. Legal. E como que você monitora? Você tem relatórios? Sim, a gente, para o caso do mercado secundário, a gente acaba trabalhando com a Ambima, né? Mas para os controles dos nossos debenturistas e para a entrada de novos, a gente acaba utilizando uma plataforma inclusive da MZ, que, né, ela trabalha como se fosse um CRM e a gente consegue fazer todo o registro ali dentro. Legal, muito legal. Não é propaganda, mas quem quiser conhecer, é só entrar em contato aqui. Pode falar direto com a Gabi. Ela fala como que ela usa o sistema. Legal. Eu acho que é um dia a dia muito ativo, que só difere não ter a lição listada aqui no final, porque todo o trabalho, todo o programa de RI já é feito, já é executado aqui desse lado, né? É isso. E na BRK, como eu disse, por questão de governança, antes de chegar ali na reunião de resultados, a gente tem vários relatórios que vão para a Brookfield, vários relatórios que vão para o CFI. Então, aquele momento de vale, né, que dizem que a RI tem as divulgações trimestrais e tem vales, ali para a gente, esse vale não chega, não tem muito esse vale. Se tem vale, a gente consegue encaixar alguma coisa. Gabi, a comunicação em RI é essencial para criar essa confiança, esse relacionamento. Como que você vê isso hoje? Cássio, acho que uma das coisas que até a gente conversou um pouco sobre a minha carreira e que eu tentei trazer para o RI da BRK foi uma questão de transparência e abertura. Então, uma proximidade, um RI muito mais parceiro desse debenturista, um RI muito mais disponível. E aí como, né? Enfim, a gente tem desde as ferramentas que são o seu próprio WhatsApp, que é você ir na casa das assets, então a gente faz muito isso, né? Então a gente faz bastante non-deal roadshow, bastante mesmo. Então a gente estava no Rio há
sei lá, 2 semanas atrás, visitamos umas 10 casas, então a gente visita as casas das assets, nos colocamos à disposição, mas tem algumas outras ferramentas que são muito legais. Então, seu site é muito importante e ele é uma ferramenta que ajuda muito o seu debenturista, o seu possível investidor. A gente colocou uma planilha de fundamentos que traz todo o histórico, né? Então, é sentar um pouco na cadeira do analista ali de crédito e ver o que pode ajudá-lo. Então, essa planilha de fundamentos, por exemplo, ela é essencial, porque senão ele tem que ficar fazendo um catadão ali, ele vai demorar muito mais tempo. E ainda assim, ele pode pegar dados que não estão tão precisos e chegar numa modelagem diferente da sua. Então, essa planilha de fundamentos, ela é essencial. Outra coisa muito bacana eu falei de ir até eles, mas eu acho que é trazê-los. E o que a gente fez ano passado, que foi algo relativamente novo na BRK e que eu entendo que foi uma agenda de muito sucesso, nós fizemos 2 site visits. Nós convidamos esses debenturistas e possíveis investidores de equity aí no futuro para vir conhecer o que é uma estação de tratamento de água e de esgoto. A gente brinca que eles estão ali modelando e só ouvindo falar de números e tal, mas que tal conhecer o que é o saneamento? Então, a gente convidou e foram mais de 30 pessoas que participaram. A gente faz uma primeira reunião nas instalações da BRK, apresenta a empresa, eles têm contato com outras lideranças, porque geralmente você acaba tendo contato só com o CFO ou com a diretora de RI ou com a equipe de RI. A gente coloca o diretor de contrato, o gerente operacional, no caso nós fizemos em Limeira, né, ano passado. Então eles puderam ouvir do diretor de contrato, puderam ouvir do gerente de atendimento, do gerente operacional de Limeira, até para ver se o discurso que a gente fala só não é ensaiado ou se de fato aquilo acontece na prática. E depois a gente levou eles para conhecerem o que é uma estação de tratamento de água e de esgoto. Então você traz esse investidor para a realidade do teu negócio e aí ele começa a entender de uma maneira completamente diferente. De novo, a gente volta no ponto da narrativa, né? Não são só números. Tem toda uma mecânica por trás, tem toda uma dinâmica do mercado e uma dinâmica operacional que é super complexa. E quanto mais próximo esse investidor tiver de você, quanto mais ele conhecer do teu negócio, maiores as chances da forma que você enxerga o negócio e ele serem muito parecidas e vocês conseguirem tomar decisões em conjunto. Legal. Falando que não são apenas números, que a gente já concorda com esse elemento, e de conhecer mais, de dar mais informação, como que você tem usado rede social dentro da BRK nesse âmbito da comunicação financeira? Hoje a BRK é a empresa líder quando a gente considera número de seguidores nas plataformas de rede social. Então a gente tem uma parceria muito grande com a equipe de comunicação. Hoje, a RI tem mensalmente uma reunião com a equipe de comunicação para que a gente também possa fazer fluir essa comunicação, né, com eles também. Porque é isso, eles têm uma visão muito interna, uma visão muito de cliente, mas não existia até então, e a gente também colocou isso faz um ano, essa conexão com o público financeiro. Porque precisa ser transcrito, né? A forma que eu faço um folder para eu me comunicar com o cliente sobre falta de água ou para fazer uma campanha de Pix, ela é infinitamente diferente da forma com que eu faço um vídeo para falar sobre os resultados do trimestre. Então, essa conexão, e a gente estabeleceu isso por rotina, então, uma vez por mês, a gente senta com a equipe de comunicação. Então, comunicação também nos abastece, né? Tem mais informações sobre os prêmios que as unidades recebem. E aí a gente devolve esse ponto do que o investidor está querendo ver, qual que é o formato, né? Não é um formato de muitas cores, ele é um formato mais quadradinho, mas a gente tem usado isso inclusive para Reels, que era uma coisa que o pessoal não achava que poderia caber. A gente tem feito isso com as divulgações de resultados também. Legal. Então, vocês já têm explorado esse novo canal ali de comunicação direta, né? Isso, exatamente. Legal. Mailing, como que você tem feito nessa questão? Porque você tem todos os dados de debenturistas? Temos. Isso foi um trabalho de saneamento da base que foi realizado, inclusive, antes mesmo de eu chegar.
um trabalho bem intenso, e hoje a gente não só tem o mailing BRK, né, mas como a gente tem debêntures de Maceió, a gente tem um mailing específico de Maceió para conseguir segregar a informação, porque isso também é importante, a gente não quer encher a caixa de ninguém com informação que eventualmente naquele momento não interessa. Então, não só ter o mailing atualizado, que foi um saneamento feito no passado, mas conseguir segregar estes mailings para ter uma maior assertividade do ponto de vista da comunicação divulgada. Gabi, qual conselho, recomendação, sugestão você deixa para os profissionais de RI que estão nos acompanhando e nos assistindo? Bom, sejam curiosos. Eu acho que conheçam profundamente do negócio que vocês atuam. Não cabe mais o RI que fica ali atrás do computador, atrás do release, ou o RI só consolidador. Eu vou falar especificamente da BRK, né? Mas a minha equipe vai para a ponta, né? A minha equipe visita as unidades, conversa com as pessoas que estão ali executando a função, entendem ou veem a realidade do que acontece na ponta. Porque quanto mais você souber do negócio, melhor é a sua narrativa, melhor é a sua forma de comunicação e mais credibilidade você passa para o seu investidor. Eu acho que o discurso decorado, ele cai, né? Mas o discurso entendido, o discurso que é absorvido, o discurso que você conhece de fato por propriedade, por pisar lá, né, na estação de tratamento, por conversar com o diretor de contrato, ele é muito rico, e é aquilo que a gente já conversou, ele deixa muito claro que a gente não está falando só de números, mas a gente está falando de um filme, né? Os números acabam mostrando sempre o resultado do trimestre, mas eu acho que a beleza do RI é contar a história do filme da empresa. Então, de onde ela veio, o momento que ela está, mas qual que é a visão de futuro e onde que ela vai chegar. E aí os números, eles vão comprovar esse teu discurso, né? Não adianta também a gente ter essa narrativa linda e os resultados não virem e não acompanharem, mas eu realmente acredito que a curiosidade e esse mergulho no conhecimento da empresa sem dúvida, o grande diferencial. E a proximidade, óbvio, com o teu investidor, a porta aberta, responder rápido, né? Ter o seu SLA ali para não deixar teu debenturista sem resposta, enfim. Mas acho que é isso. Gabi, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi incrível os insights que você conseguiu compartilhar com a gente. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks repleto de aprendizados. Muito obrigado e até o próximo.